Todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas, se pesquisarem a sua vida a fundo, vão entender que algum processo histórico tem relação direta com a sua vida, seja ele pequeno ou seja ele grande, porque afinal tudo é história. Todas as coisas que habitam são história. A partir do momento que você compreendeu isso, que você captou que o contestado era parte desse processo, você já partiu para um outro processo muito importante, que é estudar a fundo o contexto. Eu acredito que o que me fez chamar um professor a gente ia fazer o experimento entre nós, mas eu comecei a estudar, mas eu percebi que talvez minhas palavras não tivessem peso. Eu me senti assim, porque eu vou fazer arte às custas de um assunto tão sério. Eu acho que esse assunto não cabe só arte. Por isso que eu me uni à educação. A partir do momento que eu entrei nesse fio e comecei a entender, realmente entender o que foi essa guerra, aconteceu no lugar que eu moro, entendeu? Aqui teve acontecimentos marcantes, sim. Tipo, a gente vive o contestado aqui. Mas vamos partir do pressuposto histórico de que, ok, você entendeu, eu sou um sujeito do lugar onde eu vivo. O resultado da história do lugar onde eu habito. A história é sobre isso. A história parte do princípio de que não importa se você está aprendendo a Revolução Francesa, se está aprendendo N coisas, você tem que olhar primeiro para si e se entender como sujeito da própria história. Quando você começa a compreender que um movimento de proporções continentais, e eu digo nos impactos porque ele é coronelista, ele é latifundiário. O problema do latifúndio é um problema secular na América Latina. Você compreende o processo histórico-social do Brasil do período republicano, dos primeiros 40 anos da República Brasileira. O contestado reúne tudo. Você consegue aprender, absorver, entender o que é a República Brasileira, ou a propaganda militarista, a organização, tudo a partir da análise do contestado. Então, o movimento ele é um movimento latino-americano, porém ele não é visto dessa forma porque ele não tem interesse de amplas camadas dominantes que fazem parte desse processo de análise histórica, porque a história é uma moeda de troca. Então, o que acontece também é, nossa região, uma região de ampla imigração europeia, né? Ela vai abraçar fortemente essa cultura e vai negar, muitas vezes, o contestado, que é a ampla diferença que existe entre Canudos e contestado. Enquanto que a elite baiana vai abraçar Canudos como movimento social, aqui a galera vai olhar o contestado como se fosse simplesmente uma violência generalizada provocada por jagunços doidos. Só que é muito mais profundo do que isso. E quando você olha o contestado, ele é ambíguo, ele é amplo. E claro que com a análise que vocês construíram, saiu um projeto, um experimento maravilhoso, que pode casar muito bem com uma prática pedagógica ou qualquer coisa desse gênero. É muito louco isso, porque isso que faz ser um experimento tão bacana. Vem de um estudo que já veio direcionado, aí você cria as letras já pensando no que você sentiu, aí você traz esse sentimento pro estúdio, o músico recebe e ele tem o sentimento dele, e é mais uma interação de sentimentos. A gente começou a entrar num som, num ritmo, realmente encontrar o ritmo contestado. Você? Agora eu? Você novamente? Violão, baixolão, gaita e bumbo legueiro. Tudo dentro do mesmo álbum. Então eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar um som acústico tão a fundo quanto está sendo esse. Já produzi alguns sons acústicos, mas esse em particular está bem diferente. Tá filmando esse Lazarento? Claro que estamos filmando. Não foi tão difícil porque eu já toco sanfona, né? Aliás, é o meu primeiro instrumento. O difícil é você adaptar um estilo, como a gente tá fazendo música sertaneja e misturando com blues, adaptar pro acordeon um estilo que não é próprio do instrumento, né? Então eu fiz algumas coisas, eu compus no piano e daí depois eu passei pra sanfona. Show. Ah, com certeza eu vou saber mais, né? Tava escutando as músicas ali, trechos apenas, né? Porque a gente se concentra mais na parte melódica, mas é inevitável aprender a letra da música no decorrer das gravações e tudo mais. Mas assim, eu era zero contestado. Pra mim, contestado é a universidade que eu estudei um dia, mas só, né? E acho que é uma puta de uma oportunidade pra descobrir ainda mais junto com os caras, né? Isso vai ser foda. Exigiu o quê? É que essa música não é difícil, assim, né? Tipo, de altura, eu acho, né?
a gente tem um histórico aí, uma coisa muito primitiva já, em que o ser humano utiliza tambores em guerras, né? E esse é um tambor que não merece ficar fora dessa lista, né? Vejam só a pressão que ele tem, né? Aqui, ó. Imagina um exército marchando com isso, né? Então, é um instrumento considerável aí para qualquer música regional do sul das Américas. O que você ouviu é história. Vou escutar lá no fone lá agora, daí já vão transmissão. Nossa, tava muito legal. Pode fazer, viu, Tiesco? Daí faça... Acho que dá pra fazer essas brincadeiras do começo, sabe? Tá. Me apareceu em visão de sonho. A gente procura estar estudando, sempre tocando, geralmente na música raiz, sertaneja, e agora dentro de uma proposta assim, muito diferente, na verdade, com uma instrumentação diferente, e colocando elementos, colocando acordes, colocando bastante harmonia. Então é desafiador ao mesmo tempo, é um estudo, tá fazendo parte desse projeto, é um outro lado aqui da viola, uma outra maneira de tocar, de fazer os acordes, mas sem perder a essência, né, da raiz, a essência cabocla. Você quer que suba a tua voz? Não, quero que suba a base pra mim, por favor. Oi, a minha voz tá boa. E é muito importante porque é uma forma, pra quem tá vindo, pra quem vai ouvir agora, pra quem não conhece Contestado, é uma forma mais legal de ouvir falar, já te transporta, ouvindo os sons, você já vai sendo transportado pra aquele ambiente. Enfim, eu acho que é muito importante. Eu trabalhei como funil, sintetizador, lia, escrevia, levava pros meninos da banda, né? Pra Jô Francis, pro Francesco, Jefferson, Diego, Denis, Alexandre. Levava pra eles. Chegou modernidade, esfrega, cala e rala, espreme a liberdade, o gato. Beleza, deu boa, era só intro mesmo. Existe um conflito, talvez eu não tenha te falado até, não sei se você percebeu, entre a viola e o violão. A viola inicia, como é que eu posso dizer, campeira, suave, né? Eu tentei trazer o caboclo realmente. O caboclo é representado pela viola. Certo. É aquele começo tranquilo, né? Uma vida, digamos, extremamente simples, né? Total. E suave. A viola representaria isso. E o violão e os outros instrumentos, eles entram pra conflitar aquela calmaria. Coronéis dançando, capital estrangeiro dançando, vaquianos futuramente dançando, europeus, querendo ou não, também tiveram o papel de empurrar os caboclos. E eu adiciono na música palavras como encoxa, rala, enfim, eu realmente quis fazer parecer uma dança abusiva. Chegou modernidade, esfrega, cala e rala, espreme a liberdade, ou gasta, bota ou vai pra vala. De um lado pro outro, pisou no pé do coroné. Não gostou, arraste um pouco, ou se ajunte com José. Encoxa o reduto, segue a cadência do trem. Violento, estilo bruto, contemporary man. E o caboclo ele vai aprendendo a lutar, então a viola vai subindo, e eu vou chegar ao final do processo numa peleia em que o violão vence. E logo depois do violão, no ritmo contestado, vencer, a gente vem o trem passando. E se você parar pra perceber, a cadência de um trem, né, junto com a gaita ali, é exatamente o que foi pensado, enfim, tudo trabalhado. Ele entrou na dança. Querendo ou não, pô, eu tô aqui, os caras estão dançando em volta de mim. Se eu continuar
levando essa dança abusiva desse jeito, eu só vou me dar mal. Aí, agora, mais uma vez, eu trazendo a metáfora. E essa janela da arte com a história, acho que, pô, se você pensar a partir vamos levar para esse ritmo aqui, ó, vamos puxar para essa parada aqui, para essa levada. Esse jeito que é construído é uma metáfora perfeita de você entender a sociedade como um todo. As pessoas são julgadas muitas vezes, por que você é omisso, por que você não questiona, por que você não sabe, não é ativo politicamente. E a pergunta que fica é, pô, quando que o trabalhador médio consegue ser o cara ativo politicamente? Isso vale para a região do contestado. Como que você cobra do cara que ele saiba a sua própria história se a própria história dele é negada para ele, sendo que ele é colocado numa situação de exploração? Eu acho que esse é o cerne da realidade que a música traz pra gente. Se a gente começa a compreender que a música ela é algo profundo, que ela é algo extremamente assim, tem todo o trabalho dos acordes, aquela coisa, toda a metáfora dela, consciente ou inconscientemente, é construída dentro de um aspecto onde você enxerga o povo oprimido simplesmente aceitando a dança, que não é uma coisa que acabou. E essa é a graça da história. A galera acha que acabou as coisas, sim, mas ela só continua com outros nomes. Matuto. Ignorante. Ouriço. Outra música que a gente criou foi o Oco Caboclo. Dentro do material que eu estudei, foi a música... por exemplo, o que me chamou muita atenção foi o tamanho, a quantidade de adjetivos que eram usados para descrever os caboclos. Então, no começo, as vozes, elas quase acusam. Elas falam bicho do mato, selvagem, matuto. E eu respondo com a minha visão. Enfim, realmente, aí é a minha visão. O que eu entendi, o que era o caboclo naquela situação, os jagunços, enfim, o que era aquilo. Então, tem aquela visão extremamente preconceituosa e tem a minha visão. Selvas e dos pinheirais, na pobreza encontrou paz, calejado na mão e no coração. Fel mais plantou. O caboclo, ele é uma figura cultural. Bom, temos dois aspectos. Temos o biológico, né, que é o caboclo, o indivíduo que foi relatado muitas vezes como um indivíduo cor de cuia, né? Ele tem uma cor muito mais próxima do indígena, ele tem uma mistura com que mescla europeus, ex-escravizados, você tem toda essa mistura social aqui. Ele vai ter essa testa, essa aparência cabocla, mas o caboclo em si, ele vai para além da aparência, ele vai para um aspecto cultural. O pertencer a essa região, herdar essa cultura, faz parte da herança cabocla. O processo de ser caboclo é um processo de identificação pessoal sua. É a mesma coisa que você falar assim, a pessoa que veio pro Brasil não é brasileiro, mas se sente como tal. O indivíduo que abraça a cultura cabocla, que entende o que é ser um cidadão do contestado, ele é um indivíduo que pode ser visto como caboclo também. Transformação que leva nessa segunda faixa é muito clara pra gente captar o que o caboclo significou dentro da história do contestado. Ele é o protagonista e por muito tempo ele foi relegado ao papel de vilão, né? E isso é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade porque a gente tem muita gente que discute na historiografia a ideia do herói. Precisa ter o herói. Não tem herói. Não tem. Não tem foi herói. uma das conclusões que eu cheguei, porque assim, no meio do estudo já. Cadê o herói dessa coisa? Não tem, porque você pega assim, o principal herói caboclo, vamos dizer, que é o Adeodato, por exemplo, tem vários personagens e a própria Maria Rosa, né, enfim. São personagens que carregam essa égide do herói, só que não são perfeitos, não são virtuosos. São caras violentos, muitas vezes, que têm que fazer o que fazem, ou que passam por situações que têm que passar, porque são humanos.
esse corte do final e... Caralho. Artisticamente falando, eu largo todas aquelas vozes preconceituosas, enfim, é a minha visão, como você comentou, já não é uma visão antiga, é a minha visão nova, então eu junto aquelas vozes e a gente termina a música com todas as vozes entoando o Não Sou Oco, Sou Caboclo. Não sou oco, sou o caboclo, vive a minha memória. De tudo um pouco, sou caboclo, cê cala a boca e conheça a história. E aí, nesse momento, a gente, pô, a Guerra do Contestado, o que é a Guerra do Contestado? Vem na cabeça, né? Como eu tava falando, sempre o trajeto da minha casa até o trabalho, eu via a imagem do monge. Você pegar a religião, você fala, pô, os caras são doidos, como é que eles aceitam um cara que chega do nada e começa a fazer umas rezas e curas? Ele fazia, não cobrava nada e as pessoas... Nessa música, cara, eu acho que essa música resume uma palavra. O manto santo, logicamente, artisticamente eu criei porque eu imaginei um manto que cobriu aquela região e deixava as pessoas extremamente empolgadas, fazia elas realmente acreditar naquilo. Mas eu acho que o que resume essa faixa inteira, o manto santo, é a palavra esperança. Essa construção que você faz com a letra, a partir desse aspecto, é que você começa a entender que o manto que se joga aqui é um manto de duas linhas. É um manto que realmente pode cegar a pessoa, mas ao mesmo tempo é um manto que dá a esperança, que protege, que dá o alento, porque assim, o principal problema do contestado aqui para o povo pobre é a falta de alento. Aí nesse som, especificamente, falando da parte artística, na parte de composição, eu chamei a Jo Francis, que também é daqui do Vale, e ela conseguiu criar, né? Enfim, ela trouxe muita coisa muito bacana pra esse som. Esse som realmente, ele me surpreendeu depois que ela foi inserida no som. Por exemplo, as rezas são rezas da família dela, que ela comentou que tem descendência, enfim, de caboclos, entendeu? São rezas reais ali. Nem de coisa deste mundo, nem de coisa de outro mundo. Se eu dormir, me acordai, se eu morrer, me alumiai, com os 3 candeeiros da Santíssima Trindade. Quando eu escutei, a cena que me veio à cabeça foi alguém em um lugar completamente aberto, com as mãos juntas e um terço nas mãos, rezando em silêncio, como se fosse, digamos assim, aconteceu toda uma tragédia aqui, eu só tenho isso aqui na minha mão. Cara, traz um peso muito grande a forma como é representada essa oração. Eu acho que esse vocal ali no fundo, ali, e essa colocação dá uma humanizada para essa religiosidade. Você vê que, pô, é vívido, é uma coisa clara, né? É uma cristandade que, por mais que seja católica, ela não é a católica tradicional. E cabe uma observação nesse sentido. O catolicismo caboclo que se forma aqui, ele é muito próprio. Ele é como se fosse uma religião católica completamente diferente. Porque a discussão principal é quando o monge encara o Frei Rogério e os dois entram naquele embate assim, pô, você não pode fazer isso. Você não pode chegar aqui e batizar. A bênção do monge, ele fala, a minha bênção é tão importante quanto a tua, porque ele tá o que fazendo? Ele tá tirando da instituição religiosa e tá colocando no povo essa religiosidade. E esse tirar do local é uma quebra de uma tradição milenar. Aquela efervescência, né? Tandã, tandã. Eu preciso trazer a fé da pessoa comigo.
essa lenda é a parte mais descontraída, na verdade, do álbum. A gente buscou trazer realmente essa é o blues. O experimento surgiu dessa música, né? Então a gente trouxe esse ritmo mais elevado, que é o blues mesmo. E a gente partiu do pressuposto dessa lenda que a gente escuta muito na cidade. Que a cobra saiu do rio, vai ter enchente. Teorias dizem que a cobra, que o monge inclusive fala, essa é a talvez mais próxima, mais verossímil, é que ele via no Morro da Cruz, que é o morro onde ele profetizou essa lenda, ele via a cobra abraçando a cidade. Então aquele formato de U da cidade, era o rio Cobra, né? Aquilo lá era a cobra. Ninho da criatura do Iguaçu, maldição ou benção, quem irá dizer? Derrube essa cruz pra saber. Eu sei. Uma coisa que o monge sempre fez foi utilizar metáforas. Então ele sempre falou através de metáforas. Ele falou do gafanhoto de metal, que era a máquina que cortava as árvores. Serraria, né? A serraria, no caso, né? Ele falou também o dragão de fogo, que tem até livros. A literatura abusa, né? A literatura do contestado abusa no uso desses termos, brinca bastante com isso. E nada mais é do que o Rio Cobra ser mais uma dessas metáforas. Eu acho que é uma das mais famosas que se tem relatado, não só aqui no Vale, mas em toda a região contestada ali. Você ouve a história do Rio Cobra de alguma forma, mas aqui no Vale ela é mais presente. Observe que a banda tá toda picadinha ali, tá? Rifizeira do violão. E, por exemplo, se fosse compor um piano pra blues, você espera um piano também atacando. Mas como aqui é contínuo, a gente pode fazer um... E o fole não para, pode ver ele. A ideia é deixar esse som contínuo, né? E não morrer. Vai caminhando como o rio. Digamos assim, algo que reforça muito a mística do monge. E isso é muito louco, porque também tem aquela história que ele teria encontrado o fundador da cidade e tudo mais, aquela coisa toda. E isso reforça também a importância das águas místicas do monge, os pousos onde ele ficou, em vários lugares da região. E ele se torna mesmo esse ser que habita o imaginário e passa por vários lugares e se torna muito mais importante, muito presente em toda a região. E essa brincadeira que a música faz, que eu acho que é uma quebra, né? Ela é basicamente aquele momento assim, pô, tá pesado o negócio, vamos falar uma coisa assim, pô, mas o monge falava isso aqui, ó. Eu acho muito legal a forma como isso foi colocado, porque também é uma forma de brincar com a imaginação, com a literatura, com uma questão artística não só da produção, mas também de quem imagina, porque querendo ou não, a religiosidade, a cultura é uma produção artística também, então isso é bem legal. Divinos são seus atalhos, elos do mundo encantado, nos guiam em seus galhos, na peleia peludo pelado. Entendi que eu precisava muito que uma mulher cantasse essa música, né? Enfim, e eu fiz questão de chamar a Jo, ela gravou a Natureza da Mulher pra gente, e tem essa simbiose, né? Digamos, entre as mulheres e a natureza. Você não pode tirar uma da outra, né? É simbiótica essa relação. Aqui nesse contexto de simbiótico, vamos dizer assim, gostei muito dessa palavra. Esse contexto simbiótico, a gente pode colocar da seguinte maneira. As mulheres são vistas como as benzedoras. São benzedoras, são curadoras, são mulheres que protegem, são ligadas a isso. Isso vem da onde? Isso vem da cultura indígena. Por mais que as pessoas não percebam, isso tá vivo
em uma memória que não é escrita, mas que é oralizada, que é falada, que é percebida, que é sentida, que é coabitada, que tá no espectro da região. Então esse solo eu tentei me inspirar da seguinte forma: um solo melódico, um solo bonito que encaixasse legal na harmonia da própria música e que ressaltasse um pouco da força das mulheres na Guerra do Contestado. Esse contexto de plantas, realmente, eu percebi que durante os próprios conflitos, falava-se de que os caboclos subiam em pés de embuia, embaixo de pinheirais de araucária, ou eles aproveitaram os soldados entrarem em campos de Inhapindá. Embuia, imbuída de manter nossa coragem, garra guerreira, minha pinda de beleza selvagem, é araucária ancestral, mãe da cor do pinhão, tem suas raízes cravadas no amor, pelo chão, pelo chão. O fato é que as mulheres no contestado, elas foram relegadas a um papel de coadjuvante por muito tempo, mas na verdade elas são parte que estavam atuantes. Tem muitos relatos na Guerra do Contestado de pessoas assim que... aliás, de formações do contestado que as mulheres estavam prontas para a batalha. Se você pegar essa construção, você tem a Maria Rosa, você tem a Chica Pelega, que são figuras militares também, figuras de luta. E pouco se fala delas, muito menos da guerra também, né? No Brasil como um todo, a gente, por ser da região, a gente estuda na escola, é uma coisa muito presente. A minha mãe é professora, então sempre foi um assunto recorrente lá em casa. Mas eu acho que pouco se fala das mulheres e da importância delas. Porque além de curarem, de serem benzedeiras, elas também lideraram conflitos, lideraram batalhas, foram muito importantes, líderes mesmo. E eu não sei porque a gente conta a história sem falar delas, né? Algumas cenas me marcaram muito. Por exemplo, relatos de crianças que comiam sola de sapato cozida. Pessoas que ajudavam os caboclos eram degolados em praça pública. O que mais me marcou de todo o meu estudo foi o lamento contestável. Saber que a única coisa que não é contestável nessa guerra é o lamento. Os militares cometeram diversas atrocidades que não relataram muitas vezes, ou até que relataram de alguma forma, até um sentido meio orgulhoso. Você tem os crematórios, que eu acho que é o fundo do poço da Guerra do Contestado, é os crematórios, é o período final, que é chamado de açougue. Poucas pessoas falam sobre ele, mas é o período onde foi a caçada dos caboclos, que continua depois da guerra, prossegue. E o período os crematórios, você tem um crematório, que é o crematório de Perdizinhas e Lebon Regis,
que tem registro, que é o local onde foi encontrado arcadas dentárias, foi encontrado restos mortais das pessoas. E isso mexeu não só com o imaginário, mas também mexeu com o estômago, né? Para quem tem estômago, para quem muitas vezes se importa, entende que o massacre foi pesado, né? E aí varia, porque também chega nos mortos do contestado, variam as fontes de entre 7 e 30, 40 mil mortos, né? Cerca de 80 a 100 mil pessoas envolvidas dentro do conflito. E 4 anos de guerra, milhares de comunidades destruídas, cercos que envolviam fome. A coisa mais cruel que teve foi o cerco de Santa Maria mesmo, que o setembrino, né, ficou feliz com a sua grande vitória, mas que ele fez esse processo de sacrifício humano. Ele pegou, simplesmente fez uma tática militar para que as pessoas realmente comessem sola de sapato, comessem os animais que eles tinham lá, um surto de tifo dentro dos redutos também. Mesmo tentativa depois de se reunir, tentar se juntar, e aí quem se rendia muitas vezes com a esperança de que pudesse ganhar uma terra, porque foi a promessa que foi dada pelos militares, acabou sendo morto, recebendo a última refeição. E esse instrumento, ele realmente ele é um instrumento simbólico. Assim, como é que eu posso dizer pra você? Ele é feito de tora de madeira de trilho, e o prego que é batido é um prego de ferrovia. Porque o prego ele tem uma simbologia muito grande. Então, a partir do momento que a gente dá uma introdução da música, a gente começa a pregar. E a gente sabe muito bem, né? O sentimento que a gente quis passar é realmente a gente tá fundando um grupo de pessoas, a gente tá fundando, enfim. Pois é, pois é. Pois é, José, pois é. Por muitas décadas, os sobreviventes da guerra não tinham coragem de falar sobre, tinham medo de falar sobre aquilo. É pesado, é dolorido, e quando a gente estuda, a gente começa a ver o que acontece e a gente pensa, nossa, como que fazem aquele tipo de coisa lá em tal guerra, não sei aonde. Pô, olha aqui pra nossa região, aqui tem um massacre extremamente violento, sem precedentes, que provavelmente não tem todos os mortos calculados, que se você encontrar no meio das matas de pinheirais, nos latifúndios que pertencem até hoje, você vai encontrar armas, você vai encontrar restos mortais, você vai encontrar metais. Então, é uma guerra que tá viva. Ela morreu, ela acabou, mas a guerra continua quando você começa a entender que muitas das coisas que aconteceram naquele período permanecem até os dias de hoje. A gente tem uma sociedade que ainda tem uma elite que é bem tacanha, que ainda está preocupada com seus próprios propósitos e não percebe que há, num discurso mais amplo, um contexto que a gente deva contestar. E aí eu vou só fazer esse parâmetro porque contestado, a guerra do contestado foi vista como guerra do contestado, porque achavam que antigamente a guerra era entre Paraná e Santa Catarina, o que nunca aconteceu. Mas o contestado está porque há uma contestação do direito daquele que já habitava essa terra, que é dizimado por aquele que veio e retirou ele. É o imigrante europeu? Não, porque o imigrante europeu também veio explorado. Veio para cá com uma situação melhor, mas mesmo assim explorado muitas vezes. O Brasil precisa ir para o psicólogo mesmo para fazer essa análise de compreender que a sua história fala mais sobre si do que qualquer outra coisa. Essa ideia de que a história é uma coisa que você tem que esquecer, que você não pode falar, que eu ouvi muitas vezes isso sobre o contestado. Ah, mas você vai falar por que do contestado? Tem que falar assim, porque a Alemanha só aprendeu a lição quando falou de Auschwitz, quando falou do massacre, quando falou da violência. As coisas só acontecem, só há movimentos porque a memória é mantida. A memória tem um caráter de manutenção de um grupo social, de um contexto social. E é sobre isso que é esse álbum. Esse álbum é um bastião da memória. Ele é algo que pode estar guardando dentro de um aspecto que daqui 20, 30 anos você vai olhar, é uma perspectiva atual sobre o contestado, mas já é muito diferente do que foi a perspectiva do contestado há 50 anos atrás, que era só o caboclo lutando para resistir, mas agora você está questionando, você está apontando dentro, dizendo assim, a culpa é tua. A culpa é de vocês. A gente tá assim porque vocês deixaram a gente em uma situação de vulnerabilidade, de inferioridade. E eu creio que é esse o papel que o contestado tem que ter. Tem que ser um papel de transformação, de idealização,
de desenvolvimento, e ele vai viver, o contestado vive. E aí acho que é essa a melhor forma da gente definir esse trabalho, é a vivência do contestado viva nas pessoas que herdaram e vivem por essa região.